Amém. 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 Irmão, o Senhor nos revelou a sua palavra no livro do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, no verso 36. Glória a Deus. Mateus 26, verso 36. Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Não dá para todos responderem, né, irmãos? Amém. Mas a gente sabe que nós sempre confirmamos dentro de nós aquilo que Deus nos manda pela sua palavra. E aqui nós acabamos de ler um dos momentos mais difíceis para Jesus, irmãos. Esse momento aqui estava sendo mais difícil para Jesus do que para os apóstolos que estavam com ele. Porque o Senhor Jesus, ele já sabia que ele passaria. E nesse momento, irmãos, ele estava não como um Deus, porque Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas ele não estava aqui como Deus nesse momento. Ele estava como um homem. E ele sabia que ele ia sofrer. E irmãos, costume nosso, né? Já é da natureza nossa, quando vamos enfrentar algum problema. Até um jovenzinho, quando vai enfrentar um vestibular, na faculdade, na escola, uma prova, há uma certa tensão. Principalmente se aquilo é marcante para ele, determinante, decisivo, um vestibular, uma prova do Enem, que estudou, que dedicou, então fica naquela tensão, naquela preocupação, ainda sabendo que aquilo não lhe trará um mal tão grande, um sofrimento tão grande, mas é uma expectativa, né? E neste momento Jesus estava enfrentando aqui, irmãos, ele já estava se preparando para enfrentar os momentos mais importantes da sua estada aqui na Terra, que seria a finalização do seu ministério, da sua missão, aquela missão que ele acertou com Deus de vir aqui. Então era o momento final, seria o momento da morte na cruz, um dos momentos finais, né? Porque o momento final seria a sua ressurreição. Mas a concretização daquela linda obra, que era, irmãos, uma grande pintura de Deus para a humanidade enxergar, é como um quadro, irmãos. Quando compramos um quadro bonito e colocamos na entrada da nossa casa,
Não tem como enjoar, irmãos. Eu tenho um quadro aqui atrás de mim aqui. Esse quadro é antigo, já há muitos anos. Todas as vezes eu olho ele, eu admiro. Tem uns pássaros, irmãos, olha, chegando num lago. E não enjoa. Então, vocês imaginam essa obra que Deus fez, essa verdadeira pintura para a humanidade, olhar todos os dias. Acorda pela manhã, irmã, irmão. Põe no momento mais importante da tua vida. Aquele momento, quando nós chegamos à nossa casa, irmãos, quadro, nós não colocamos em lugar atrás de porta, irmãos. Uma pintura, bela pintura, não colocamos atrás de uma porta que fica fechada e ninguém enxerga. Geralmente, uma pintura, ela fica nos pontos principais, onde você vai passar e vai enxergar. Às vezes, o próprio quadro está escondendo uma parede torta, um defeito. Coloca essa pintura que Deus fez. Que pintura é essa? A morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Esta é a maior pintura, a maior obra que Deus fez para a humanidade. Coloca ela diante da tua vida. Nesses momentos de passagem, onde você passa, irmã, irmão, cada lugar que você... Os momentos de passagem da tua vida que mais são marcantes, começa a colocar diariamente essa pintura, Jesus, o teu Salvador, diante de você. Porque a hora que você bater os olhos, ela vai refletir em você a esperança de que os dias melhores virão, de que a paz é possível na tua vida, de que a alegria é possível dentro do teu ambiente, do teu lar, que a esperança de novos dias. Então, nesse momento aqui, irmãos, o Senhor Jesus, cumprindo aquilo que era determinado entre ele e Deus, já acertado, irmãos. Pai e filho conversaram e acertaram. Era a vontade de Deus e Cristo aceitou isso. E ele sabia, era um momento difícil, porque eles também, ao mesmo tempo, irmãos, que Cristo pensava, é muito claro a pregação da palavra, a leitura da palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que ele pensava no sofrimento também que ele teria como homem, dor, sofrimento, né, irmãos, assim, ser tratado como um bandido, ser desprezado, ter que chegar ao Calvário carregando a sua cruz, coroa de espinho, também existia o lado sentimental, que Jesus amava esses homens, esses apóstolos. Aqui não significa que ele levou esses três com ele, porque ele amava mais esses três. Ele tinha a cada um momento, tinha um momento que estava Pedro mais perto de Jesus, era um momento era João, né? E vai André, e sim vai, irmãos, todos os apóstolos, cada um tinha o seu momento com Cristo. E esse momento é que ele levou esses apóstolos. E eles sofrendo esta separação. Porque, irmãos, era um conjunto de sentimentos e Jesus veio a esta terra para viver os sentimentos que nós temos. Irmã, quando você tem tristeza, quando você tem angústia, você saiba de uma coisa. Essa angústia que você está aí no teu coração, o Senhor Jesus também sentiu. Por que que Jesus veio? Irmãos, o poder de Deus é tão grande. Se ele quisesse salvar a humanidade de outra forma, ele faria. Qualquer outra maneira que os irmãos pensarem, imaginarem, Deus poderia fazer uma transformação na mente de toda a humanidade. Mas Cristo veio a esta terra para aqui peregrinar, para andar, para sofrer, para passar, para ter vontade de comer um peixe, porque está com fome e não ter naquela hora, e ter que fazer uma multiplicação, ele sentir a dor da fome, sentir o cansaço do corpo, sentir a vontade de dormir. Ele sentiu aqui as angústias, as dores. Para entender a nós que estamos aqui, para entender a irmã que está aí tão longe, o irmão, essa angústia que você está sofrendo, essa tristeza, Cristo sofreu também. E quando você
dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu sei que tu me conheces. Eu sei que o que eu estou sentindo aqui, o Senhor sabe o que que é. E como é difícil levar a vida com angústia. Como é difícil levar a vida com tristezas na alma, com decepções, com projetos não realizados. Cristo sofreu isso que você está passando. E nesse momento, irmãos, deixou os apóstolos ali e foi orar a Deus. Era um momento, ele estava ali em angústia, e para quem ele poderia falar? Para aquele a quem ele veio aqui. Para quem aquele ele tinha acertado antes, conversado. Pai, eu sei a importância de tudo isso, mas, se possível, passa de mim este cálice. Mas, se não é possível, seja feita a tua vontade. E ele voltou lá, irmãos. Levou consigo e lhes disse. Ele voltou lá e eles estavam todos dormindo, irmãos, de tristeza. Porque era um momento, irmãos, vocês conseguem imaginar quando nós estamos assim, né, numa casa, irmãos, quando a irmã está sentada numa mesa, você percebe que o teu esposo está triste, você sente naquela hora um pouco de angústia, de tristeza. É assim, eles sentiram naquele momento, aquele ambiente que Jesus estava, porque aqui ele tinha dito aqui, ó, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E quando ele expressa esse sentimento para eles, quando nós amamos as pessoas, irmãos, quando nós amamos, nós sentimos juntos. Quando a irmã senta na mesa do teu almoço e você vê o rosto do teu esposo abatido, triste, quando a irmã vê o rosto da filha, você sente junto a tristeza, uma angústia. Então, nesse momento que Jesus expressou a eles, Jesus, um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Jesus prostrou sobre o rosto, orou ao Pai. Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Não faça a minha vontade. Parece que é parte daquilo que Deus deu, né? De dizer sobre orarmos e pedimos para Deus fazer a vontade dele. Naquele momento, irmãos, ele voltou para os seus discípulos, achou todos adormecidos. E ele repreendeu a Pedro naquele momento. Pedro, deixei vocês aqui para velar por mim. Ficar acordado aqui, quer dizer, ficasse aqui orando a Deus, clamando ao Pai. Velar por mim. Eu estou num momento difícil, Pedro. Eu chego aqui, vocês estão dormindo. Irmãos, a repreensão de Jesus não é uma repreensão de ira. É aquele chacoalhãozinho assim que de vez em quando nós recebemos em espírito, às vezes alguma coisa vem dentro de nós assim, que vem dizendo para nós, acorda um pouquinho para a vida. Levanta a tua cabeça aí. Para que esse desânimo? Para que essa... Já está dormindo? Está cansado, Pedro? Também estou cansado, Pedro. Eu pedi para vocês me acompanharem, para ficar aqui comigo. Irmão, irmã, por mais que a situação está difícil, por mais que as circunstâncias que envolvem diversos problemas da tua vida, não desanime, não durma, fique acordada. O Senhor Jesus só deu uma afastadinha. Ele está testando você, mas aguarda que ele vai voltar. Glória a Deus. Sinta aí no teu coração o aquecer do teu coração por esta palavra. Jesus deu uma pequena distanciada daquele momento. Tem momentos da nossa vida que parece, irmãos, que nosso sentimento é que nós estamos vazios, estamos sem ninguém, estamos sem Deus, estamos sem Cristo, estamos sem o Espírito Santo. Mas é o momento de nós clamarmos a Deus, Senhor, não me deixe. Eu não posso ficar sozinho. Eu sinto vazio na minha alma. É só o Senhor distanciar um pouquinho de mim o vazio da minha alma. Queridos irmãos, o Senhor Jesus voltou e disse para eles, vigie, ora.
Eu vou orar de novo, vou falar de novo com o Pai. Ele foi a segunda vez orou ao Pai. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. Não tem como esse cálice passar de mim sem eu ter que beber. Eu vou ter que morrer na cruz, vou ter que sofrer. Irmãos, o peso de Jesus era tão grande ali. Vocês conseguem entender que naquele momento Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados? Você consegue entender aí na tua casa agora, no teu trabalho, que nesse momento todo esse peso, essa angústia de Jesus tinham vários porquês? Separação dos amigos, 12 apóstolos por 3 anos andando todo dia junto. Sofrimento da carne também, que ele ia sofrer. E o principal, irmãos, era o peso sobre ele de perdoar o pecado de toda a humanidade. Olha a responsabilidade daquele momento que Jesus tinha feito com Deus. Pai, não tem como passar esse cálice. Não dá para passar esse cálice sem o beber? Se eu ter que carregar sobre mim o peso do pecado da humanidade? 3 vezes, irmãos. Olha lá, e deixando-os de novo, porque ele voltou na segunda vez. Depois da segunda vez, ele voltou, achou outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam carregados. Irmãos, esta palavra ela nos traz tantos fundamentos que nos surpreende quando estamos pregando e Deus vai nos trazendo. Aqui nesse exato momento, mostra a tolerância de Jesus para com nossas fraquezas, irmãos. Jesus tolera, Jesus ama. Jesus, naquele momento, ele repreendeu Pedro ali, os 2 discípulos, os apóstolos. Vocês não têm fé? Ele pediu para vocês ficarem aqui vigiando. Não. Voltou. Segunda vez, eles estavam dormindo de novo. Outra vez. Estavam com os olhos carregados. Carregados o quê? De cansaço da vida, daquela tensão daquele momento, porque eles estavam percebendo que Jesus estava em sofrimento. Glória a Deus. O Senhor sabe que você fraqueja, que você tem erros, que você comete pecados, que você comete falhas, que você muitas vezes faz aquilo que você não queria fazer, que você fez coisas que você não queria fazer e está em sofrimento por isso. Mas o Senhor Jesus, por essa palavra, ele volta novamente a você e fala: despertai, acorda, fica em oração, sinta que eu estou aqui perto de vocês. Irmã, em nome do Senhor Jesus, ele conhece a tua alma, ele sabe o quanto fraca você é. Mas se ele te chamou para ficar perto dele, é porque ele te ama. Glória a Deus. Terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça a tua vontade. Quer dizer, repetiu, irmãos, as mesmas palavras. Jesus estava num momento difícil. Isso para demonstrar, irmãos, que ele sofreu angústias, tristezas. Vocês acham que quando vocês sentem medo, a irmã acha que quando a irmã sente medo, aquela situação, a sensação de que chega a faltar até ar, medo da vida, medo de que vai acontecer. Medo não significa covardia, irmãos. Medo são impulsos no nosso cérebro que demonstra que nós estaremos diante de situações difíceis. Então, ela é uma descarga que há dentro de nós de adrenalina que dispara até o coração. Esse momento que Jesus, não foi fácil para ele. Ele estava com todos esses sentimentos que nós temos, que a irmã tem, mas Jesus passou tudo isso para entender que diante de uma situação difícil, às vezes você quer voltar atrás. Às vezes você fala assim: Senhor, deixa passar, não aguento isso.
E o Senhor vem e fala para você, vai em paz, eu estou contigo. Eu vou passar com você nessa tua missão. Eu vou passar com você nesse momento difícil. Esse momento que você está com dificuldade de até criar os teus filhos, está com dificuldade até de conduzir o teu esposo dentro de casa. Está difícil o relacionamento, está tendo conflitos. Até isso, o Senhor conhece tudo. E quando Ele manda a palavra, irmãos, a palavra que não vem com profecia para falar que eu vou mudar aqui, vou mudar lá, vou fazer isso, fazer aquilo, não. A palavra vem aqui para encorajar você, irmã, para a vida, para ter uma vida de Glória a paz, Deus. para ter uma vida onde você acorda pela manhã e fala, glória a Deus pela vida que eu tenho, Glória a Deus. para você parar dessa correria de atrás aqui, atrás de lá, eu preciso ouvir um profeta aqui, eu preciso ouvir um lá para pregar aqui, você está numa correria porque você quer ouvir alguém falar para você, aquilo que você já sabe. Você está atrás de alguém para falar uma coisa para você, e liga para as pessoas, irmão, vê se Deus te mostrou alguma coisa aí para falar comigo. Irmã, vê se Deus mostrou alguma coisa para falar comigo. Irmã, Deus já falou aqui com você através dessa linda palavra. É o Senhor Jesus que estava entregando naquele momento, irmãos, a sua vida pela morte na cruz. Então ele sofreu as angústias, os sofrimentos da alma do ser humano. Ele passou tudo isso e ele entende o que você está precisando. Não precisa de alguém vir apontar para você, alguém colocar a mão na tua cabeça. O que importa nesse momento é você saber que o Senhor Jesus sofreu esses momentos difíceis por amor da tua alma. Glória a Deus. Pois no final, irmãos, depois que ele foi pela terceira vez, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Irmãos, eu só vou abrir uma porta aqui para o meu cachorrinho, não atrapalha nada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito Deus, irmãos. E naquele Glória. momento, vocês podem agora repousar. É chegada a hora dele. Que momento difícil. A chegada de Jesus. Momento de separação. Porque ao mesmo tempo que os apóstolos, irmãos, eles ouviam todos os dias que chegaria esse momento, mas ao mesmo tempo eles não se preparam. Irmãos, irmãs, nós sabemos todos os dias que vamos morrer. Que o pai vai morrer, que a mãe vai morrer, que alguém vai morrer. Mas quando chega a morte, é um baque muito grande, é um sofrimento muito grande. Ninguém está preparado. Nós não conseguimos nos preparar para separações. E eles sabiam que Jesus ia chegar a esse momento de separação. Mas eles, como nós, como eu, como a irmã, ninguém é preparado. Naquele momento eles estavam em sofrimento. E junto a eles, o Senhor Jesus, como homem, naquele momento, sofrendo também. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. É que o Senhor já estava falando do momento que estava para chegar ali, Judas Iscariotes, para o trair, né? Glória a Deus. Que momentos difíceis. Mas o Senhor, nesse momento aqui, irmãos, nesse exato momento do Getsemane, guarda esta palavra no teu coração. O Senhor Jesus estava cumprindo o combinado. O que é combinado, irmão? Você senta, marido e mulher sentam em casa e falam, nós vamos fazer isso, isso, aquilo. Tudo certo? Você aceita? Tudo certo, vamos fazer assim. Chama o filho, pai chama o filho, filho, eu preciso que você faça isso, isso, aquilo. Eu preciso que você vá lá no mercado e compre isso, aquilo.
O filho, tá bom, pai, já vou. Aí o filho dá para o filho, irmãos, naquele momento, falar, não vou mais. Quando ele pega o telefone e liga para o pai, é porque ele está querendo ouvir apenas um incentivo do pai. Filho, vai lá. O filho mudou, irmãos, para uma outra cidade, para um trabalho, e liga para o pai, não aguento, estou desanimado. Filho, vai que você vai vencer. O pai não vai falar naquele momento, larga tudo e vai embora. Irmãos, isso aqui era a mudança da humanidade. Cristo veio para interromper tudo que a lei determinava. Morte. A lei era morte. O pecador tinha que morrer. A mulher adúltera era apedrejada. O ladrão era morto sem condições de pagar pelos seus erros. E quando Cristo veio, ele veio interromper toda a crueldade do homem, toda a crueldade que foi constituído dentro do coração do homem. Cometeu um erro, vai receber a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. E quando Cristo vem, todo esse sofrimento dele, ele veio para interromper tudo isso e trazer para mim e para a irmã, para os irmãos que estão aqui, a salvação da tua alma. E esta é a pintura de Deus. Olha este quadro. Acorda pelas manhãs da tua vida e olha esta pintura. Jesus veio, sofreu, morreu na cruz, sentiu dores, sentiu angústias, aflições. Teve um momento que ele precisou pagar imposto, ele foi lá e teve que pagar. Teve um momento que ele estava com fome, ele pediu para os apóstolos pegar um peixinho, multiplicou os pães e os peixes. Ele viveu aquilo que você vive hoje, irmã, de uma outra forma, em um outro lugar, em outros tempos. Mas o ser humano, criado por Deus, ele é o mesmo de ontem e será o mesmo nos anos futuros. O que o ser humano pensa, o que ele é, as angústias, a estrutura, a formação estrutural, coração, rim, fígado, pulmão, cérebro, os impulsos elétricos, serotonina, noradrenalina, tudo isso que tem, isso aí é o mesmo. Isso interfere no nosso dia a dia, na nossa conduta com os filhos, na nossa conduta no trabalho, nos nossos pensamentos, nos nossos sofrimentos, nos medos, nas angústias, nas depressões. E quando o Senhor Jesus passa esse tempo, principalmente, irmãos, porque não tem muito relato de Jesus até os 29 anos dele. Tem aquele momento quando ele era criança, menino, entre os doutores. Depois não tem muito relato, só depois quando ele começa a exercer o ministério dele, quando ele começa a chamar os apóstolos, escolher os 12 apóstolos. Mas todo esse tempo ele viveu como um homem sem pecado, mas ele viveu aqui, sofrendo perseguições, sofrendo humilhações. Não sabemos dizer, irmãos, mas Jesus tinha muitos irmãos. Será que entre os irmãos não tinha aquele irmão que brigava, que discutia, que implicava? Não dá para saber aqui, mas era uma família. Ele tinha uma mãe que ficava ali em cima dele, tentando falar para ele o que ele tem que fazer. É a vida cotidiana nossa. Jesus viveu isso, irmãos. Só não viveu o pecado. O pecado não tinha condições de chegar até ele, porque ao mesmo tempo que ele era um verdadeiro homem, ele era um verdadeiro Deus. Então o pecado não chegava até ele. Mas Jesus viveu isso que a irmã vive, isso que o irmão vive, o dia a dia, as preocupações da vida. E ele era, a formação dele era de um ser humano. Então ele também passou por Glória a tudo que você está Deus. passando nesse momento. E essa palavra veio para trazer para você a trajetória de Jesus nesses momentos de angústias. Tenha paz no teu coração. O Senhor Jesus veio para libertar a tua alma. Está faltando fé? Está sem esperança? Olha para essa pintura hoje.
Olha para o quadro que Deus fez para a humanidade. Será que você consegue olhar para o quadro e olhar que Jesus morreu na cruz por amor da tua alma? Não é um quadro pintado, né, irmãos? A gente só figura de linguagem. Mas você consegue olhar para esse quadro e falar assim: por que eu estou sofrendo? Por que tudo isso? Jesus já carregou sobre si os meus pecados, as minhas angústias. Levanta a tua cabeça aí, você que acordou nessa sexta-feira desanimado da vida. Olha aqui, você está igual a esses apóstolos aqui, igual Pedro e os demais apóstolos. Dormiu de tristeza. Vocês estavam sentindo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, às vezes a gente entra num velório, por mais que as pessoas que estão ali não fazem parte da família, mas nós sentimos aquele ambiente de tristeza ali. Fica um ambiente contristado, né? De tristeza ali. Porque sabemos que houve um momento ali de partida, ou quando fomos visitar alguém no hospital que está à beira da morte ali, acabou de uma cirurgia, a família naquela tensão, sofremos ali também junto. Então os apóstolos estavam nesse momento sentindo aquele ambiente que Jesus estava triste, irmãos. Jesus estava triste. Quando a palavra vem, e está escrito aqui, irmãos, é para mostrar para a irmã e para o irmão que tudo que você passa, o Senhor passou. Você não é única. Não diga para Deus: Senhor, por que eu estou em sofrimento? Parece que o mundo está contra mim. Parece que é só eu que sofro. Parece que as provas só vêm na minha vida, só vêm na minha casa. Não, irmão. Não tem um aqui entre nós que está nesta reunião familiar, sequer aqui, que não tenha momentos de angústia, que não tenha momentos de aflições de alma, que tenha momentos de desânimo, que tenha momentos que você entra num culto, entra e sai do mesmo jeito. E não tem momentos que você está lá na igreja, mas está pensando na tua casa. Não tem momentos que você está no teu trabalho, mas está pensando em outro lugar. Nós somos isso. Vivemos as angústias da vida, os sofrimentos da vida. Tudo nos aflige. Basta chegar uma notícia para nós, nos abalamos. Chega uma notícia de alguém, da família, ou uma doença, já nos abalamos. Não Glória a estavam Deus. todos assim. Os apóstolos estavam assim porque Jesus, naquele momento, estava num momento tão difícil. Irmãos, é tão difícil este momento para Jesus, que por 3 vezes ele falou: Pai, dá para afastar o cálice de mim? Não dá, né, Pai? Ele sabia, irmãos, naquele momento era o momento mais importante de toda a história da humanidade. O momento mais importante primeiro foi a criação de Adão e Eva. Depois foi aquele que superou tudo isso. Foi quando o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele ofereceu a sua vida em aspersão de sacrifício, para provar para todos nós que ele veio para amar e para perdoar. Sejam perdoados os teus pecados, sejam perdoadas as tuas fraquezas. Ô, alma aflita que entrou aqui hoje para ouvir essa palavra. Irmãos, o caminho da palavra que Deus toma é só Ele que sabe. Mas almas que entraram aqui com aflição, procurando uma resposta de Deus para os teus problemas, resposta de Deus para o desemprego, resposta de Deus para a doença, resposta de Deus para tantas coisas. A resposta de Deus para você é essa: eu vim para salvar a tua alma, mas sinta o aquecer do teu coração. O Espírito Santo está aí te visitando agora. Glória a Deus. Receba o despertar de Deus. Como naquele momento, estava lá Pedro dormindo, o Senhor falou: Pedro, acorda aí, Pedro. Fica vigilante com a vida. Não dorme, não. Irmã, irmão, fica vigilante nesta vida. Não dorme, não. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor está na tua família, o Senhor está na tua vida, e Ele diz para você: o meu projeto para você é uma linda pintura da tua história. Glória a Deus. A Glória a história do Evangelho, né, irmãos? Temos um hino que cantar: a história do Evangelho foi retratada, pensa assim, foi retratada numa grande pintura que Deus fez para a humanidade, um grande quadro.
o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, a salvação das nossas almas. Mas a tua vida também tem um lindo quadro para ser finalizado. E a cada dia há uma passadinha de um pincelzinho. Não rasgue este quadro. Deixa Deus terminar ele. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Anima-te, acorda pelas manhãs e fala: Senhor, graças te dou, porque o teu Espírito Santo habita em meu coração. Irmãos, esta é a palavra que Deus nos tem mandado esta manhã. Deus seja louvado. Amém. 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 Vamos Amém. agradecer a